gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais uma receita de pão e dessa vez o pão é bem mais fácil, bem mais rápido e mais gostoso, ok? Esse pãozinho não precisa sovar, não precisa de batedeira. Vão precisar apenas de 10 dobras. E é isso mesmo, esse pão que você vai aprender hoje é o famoso pão italiano, mais conhecido como pão de 10 dobras. E para esse pão a gente vai precisar de fermento, a gente vai precisar de sal, 500 gramas de trigo e 300 ml de água, mais ou menos, ok? Essa farinha talvez a gente não use tudo, vai depender de como vai ficar a massa, tá? Lembrando que o pão, ele vai depender muito do tempo, né? E da umidade da farinha. À medida que a gente for palpando, eu vou passar para vocês o ponto certinho, ok? E se você ainda não é inscrito no meu canal, tá passando por aqui, se inscreve, dá um joinha aí para ajudar a compartilhar a receita, tá ok? Divulga aí com seus amigos, deixa um like e comenta também, porque o seu comentário é muito importante para mim, ok? E vamos para a receita. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, no bol da batedeira, o sachê do fermento biológico, 300 ml de água. A água não pode estar fervente, tem que ser quente, mas não pode estar fervente, ok? Nós vamos diluir esse fermento aqui, tá? Dê preferência para uma espátula ou uma colherzinha de pau. Evita contato com o alumínio, né? E aí a gente vai dissolver todo esse fermento aqui. Ele não vai criar aquela espuminha, né? Porque a gente não colocou açúcar. Esse pão não leva açúcar, a massa não leva açúcar. Então ele vai ficar assim, essa aguinha ralinha. E agora a gente vai deixar essa mistura do fermento com a água descansando por 10 minutos. E quando passar os 10 minutos eu volto pra gente dar continuidade a essa receita. Bom, pessoal, já se passaram 10 minutos, olha, perceba que não ficou aquela espuminha porque não tem o açúcar aqui para se juntar com o fermento. E aí a gente vai pegar o sal, vai colocar o sal aqui na farinha de trigo, tá? Não joga ali, porque senão a gente vai acabar matando o fermento. E não é isso que a gente quer. Vamos dar uma mexidinha aqui para incorporar o sal na farinha. E aí a gente vai jogar aqui, ó, aos pouquinhos, tá, pessoal? Não joga de uma vez, porque senão pode ser que a sua massa passe do ponto. E aí a gente vai mexendo. Vai ficar bem líquida, mas não tem problema. Ó, essas bolinhas que se formaram aqui é o fermento, né? Isso indica que o fermento tá bom. Vai adicionando a farinha. E aí, quando ele começar a ficar pesado, a gente coloca mão na massa. Já tá começando a ficar bem pesadinha. E aí a gente vai colocar mão na massa. Ó, a partir daqui não dá mais pra fazer com a espátula, então eu vou ter que colocar a mão na massa. Minha mão tá higienizada, tá? Eu já lavei. E a gente vai começar a incorporar esse restante de farinha aqui na nossa massa. Se ela estiver colando muito na mão, aí você adiciona, ó, um pouquinho de farinha, tá? Qual é o ponto ideal dessa massa, Lu? Quando ela não estiver mais colando na sua mão. Só que você não pode adicionar muita farinha. Você vai perceber que vai chegar uma hora que de tanto você incorporar aqui, mexer, ela vai parar de grudar nas suas mãos.
Porque quanto mais você coloca farinha, mais pesado fica o seu pão. E a gente não quer um pão grosso, né? A gente quer um pão rústico, que o pão italiano é um pão rústico, mas um pão bem macio por dentro. Uma casquinha crocante por fora e um pão bem macio por dentro, ó. Aqui já tá bom, eu não vou mais colocar farinha. Eu vou terminar de incorporar essa farinha que tá no meu bol, na massa, e vou deixá-la descansar. Aí, pessoal, já terminei de incorporar a massa, e aí você nota que ela não gruda mais nas mãos, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouquinho de óleo no fundo desse bol aqui para poder fazer o procedimento das dobras. Ó, coloquei um fiozinho de óleo aqui no fundo, tá? É só para quando a gente estiver fazendo o processo das dobras, essa massa não grudar. E aí a gente não tem que colocar mais farinha, porque ela vai fermentar e aí pode ser que ela grude um pouquinho no processo de fermentação. A gente vai dar assim, ó, uma palpadinha com as mãos, vai puxar 10 vezes a pontinha pra dentro, ó. E aí, dá uma viradinha. Vamos deixar ela aqui descansando. E vamos esperar 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente volta. Bom, pessoal, já se passaram 10 minutos e a gente vai repetir o processo. E aí agora a gente vai pegar aqui, ó, vai puxar pra dentro, puxar pra dentro. 10 vezes. Se na sua casa, dá uma viradinha assim, ó, e ajeita, tá? Se na sua casa tiver muito frio, liga seu forno por 5 minutos, deixa ele aquecer, desliga o forno e coloca a sua massa lá dentro para ela poder fermentar e crescer, ok? Daqui a 10 minutos a gente volta e repete essa operação. Bom, pessoal, essa aqui já é a 4ª dobra que eu faço. A anterior a essa eu não mostrei porque é muito repetitivo. E aí a gente vai mais uma vez, ó. Perceba que a massa agora ficou como se fosse uma esponjinha, né? E ela tá bem bonita, pessoal. 10 vezes esse processo. A gente vai reduzir esse processo aqui em 5. A gente vai dar 10 dobras em 5 vezes, tá? Não se preocupe, dá certo. E a gente vira, dá uma ajeitadinha na massa e bota ela aqui pra descansar novamente. E aí eu volto pra finalizar esse vídeo com a 5ª dobra de 10. Bom, pessoal, essa é a última volta e 5ª volta. A gente vai dar 10 dobras e já vai colocar ele na forma e deixar ele descansar por 40 minutos, ok? Ó, cada vez que a gente pega na massa, ela tá mais gostosa de mexer. E aí a gente vai tirar daqui. Eu tenho essa forma de fundo falso, né? E eu já untei ela e farinhei. Untei com margarina, você pode untar com óleo, não tem problema, e enfarinhei. Tem gente que utiliza o papel manteiga no fundo para não grudar. Só que o último pãozinho que eu fiz com papel manteiga grudou e fica muito difícil para tirar. Então a gente vai colocar aqui, ó, já na forma de assar. E aí vai dar uma ajeitadinha aqui. Tá? Bem bonitinho, bem redondinho. E a gente vai deixar ele descansar por 40 minutos, até dobrar de volume, tá bem? Bom, pessoal, a nossa massinha cresceu e a gente agora vai fazer um desenho bem bonito aqui para poder colocar ela no forno. O forno tem que estar muito quente
para receber já esse pãozinho aqui. Esse pão é costume assar eles em panela de ferro, porque retém o calor e a umidade. Como eu não tenho panela de ferro, eu acredito que você também não tenha, a gente vai utilizar uma forma, né, bem alta, porque ele vai crescer, né? E a gente pode utilizar o fundo falso de uma outra forma. Aqui eu tô utilizando o fundo falso de uma forma bem maior que essa, para poder tampar e reter o calor e a umidade aqui dentro para o pão crescer. Eu forrei com papel laminado para o fogo não queimar o fundo da minha forma, né? E aí a gente vai fazer assim, ó, um risco aqui para eu deixar o pão bem bonito, com uma faca bem afiada. A gente vai fazer um rasguinho aqui com uma faca bem afiada, para não estragar a massa. E aí quando ele estiver no forno, essa minha faca não tá tão afiada. Quando ele estiver no forno, ele vai ficar com um desenho bem bonito. Ah, Luana, eu não tenho uma faca afiada, não tem problema. A minha também não tá tão afiada assim, como eu pensei que tivesse. Mas vai dar certo. E aí a gente vai peneirar um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. Só pra dar um charme, tá, pessoal? Não precisa encher de farinha de trigo, não, porque depois fica muita farinha, tá? E aí ficou assim o nosso pãozinho. E a gente vai levar pro forno bem aquecido. Durante 20 minutos ele vai ficar no forno com a tampa. Depois de 20 minutos a gente vai retirar a tampa e vai esperar mais 30 minutos no fogo. Total de forno, 50 minutos. Ou até que ele dore e cheire, né, perfume toda a sua casa. Lembrando que é bom você colocar dentro do forno uma vasilha de alumínio com um pouquinho de água, porque vai fazer umidade e esse pão ele precisa de umidade, ok? Eu vou levar pro meu forno que já está super quente e assim que tiver assado eu venho aqui para mostrar para vocês, ok? Show, cara. Parece francês. Ó.